O sol se punha lentamente sobre os vastos campos de soja, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. O cheiro da terra molhada após a chuva se misturava ao aroma do café recém-passado, que esquentava a cozinha da antiga casa de madeira. Por mais de 45 anos, Antônio e Dona Helena viveram naquela fazenda no interior do Paraná, construindo uma vida simples, mas repleta de amor. Antônio sempre foi um homem de trabalho duro, acordando antes do amanhecer para cuidar do gado e das plantações. Já Helena, com seu jeito calmo e sorriso gentil, era o coração daquele lar, mantendo tudo em ordem e sempre pronta para acolher quem precisasse. Eles se conheceram ainda jovens, e desde então, nunca se separaram. A relação dos dois era um exemplo para os filhos, netos e até para os empregados da fazenda, que viam neles um casal que enfrentou os desafios da vida juntos. Mas tudo mudou numa noite silenciosa, quando Helena, já com a saúde frágil, decidiu que não podia mais carregar um segredo que guardou por quase 5 décadas. Antônio, sua voz saiu fraca, enquanto segurava a mão do marido com força. Ele percebeu que algo estava errado. O tom dela não era de uma conversa qualquer. O que foi, minha velha? Está sentindo alguma coisa? Ela hesitou. Seus olhos, que sempre foram cheios de serenidade, agora carregavam um peso que ele nunca havia notado antes. Preciso te contar uma coisa antes que seja tarde demais. Antônio franziu a testa, sentindo um frio na espinha. Helena nunca falava daquele jeito. O que é, Helena? Você tá me assustando. Ela respirou fundo e baixou o olhar, segurando as mãos trêmulas no colo. Antônio, eu não sou quem você pensa que eu sou. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Antônio podia ouvir o vento batendo na janela. O homem, acostumado a lidar com tempestades no campo e desafios da vida, sentiu seu coração acelerar. Como assim, Helena? Do que você tá falando? Ela o fitou com os olhos marejados, e naquele momento, Antônio soube que sua vida nunca mais seria a mesma. A respiração de Antônio ficou pesada. Ele conhecia Helena há tanto tempo. Como assim ela não era quem ele pensava? Eu preciso que você me ouça até o fim, disse Helena, sua voz embargada pela emoção. Antônio apertou os lábios e assentiu, tentando conter a inquietação que crescia dentro dele. Tudo que construímos juntos, tudo que vivemos, nunca foi mentira, eu juro. Mas eu escondi algo de você porque tinha medo. Medo do que poderia acontecer se soubesse a verdade. O fazendeiro sentiu um nó na garganta. Ele não era um homem de muitas palavras, mas sempre acreditou que entre ele e Helena não havia segredos. E agora, ela estava ali, confessando algo que parecia grande demais. Helena, pelo amor de Deus, fala logo o que está acontecendo. Ela baixou o olhar para as mãos trêmulas e engoliu seco. Antônio, meu nome verdadeiro não é Helena. Ele arregalou os olhos. O quê? Meu nome? Minha história? Tudo começou antes de eu te conhecer. E eu nunca te contei porque queria que nossa vida fosse apenas nossa, sem o peso do passado. Que passado? Antônio insistiu, sua voz mais ríspida do que pretendia. Helena respirou fundo, preparando-se para revelar o que escondeu por tanto tempo. Eu fugi, Antônio. Há muitos anos. Deixei minha vida para trás. Meu nome não era Helena naquela época. O fazendeiro sentiu a cabeça girar. Ele conhecia aquela mulher há quase meio século. Como era possível que não soubesse algo tão fundamental sobre ela? Fugiu de quê, Helena? Quem você era antes de mim? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu era outra pessoa. E se você souber quem eu fui, pode ser que nunca mais olhe para mim da mesma forma. O silêncio tomou conta da sala, enquanto a revelação pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. O silêncio que tomou conta da sala era sufocante. Antônio nunca se sentiu tão inquieto. Ele sempre foi um homem de certezas, de verdades sólidas, de trabalho duro e suor no rosto. Mas, de repente, tudo parecia escorregar por entre seus dedos. Helena, sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Me diz, fugiu do quê? Helena fechou os olhos por um momento, reunindo coragem. Seu rosto, mesmo envelhecido pelo tempo, trazia uma expressão que Antônio nunca tinha visto antes. Medo. Eu fugi de uma vida que não escolhi, ela disse, por fim, respirando fundo. Eu era filha de um homem perigoso. Um homem que controlava tudo e todos, sem piedade. Antônio franziu a testa. Quem? Meu pai.
Ele era um homem poderoso no Rio de Janeiro. Controlava negócios que nunca foram honestos. Eu cresci cercada de luxo, mas também de medo. Quando fiz 18 anos, ele quis me casar com um dos sócios dele, um homem cruel, muito mais velho que eu. Antônio sentiu um aperto no peito. Aquilo parecia um pesadelo. Então você fugiu. Helena sentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Fugi no meio da noite, com medo de que me encontrassem. Peguei o primeiro ônibus que consegui e fui parar no interior de São Paulo, onde me escondi por um tempo. Foi quando conheci você. Antônio levou as mãos ao rosto. A mulher com quem dividiu a vida inteira nunca lhe contou que fugia de algo tão grande. Meu Deus! Helena! Por que nunca me contou isso? Porque eu tinha medo. Se soubesse, talvez não quisesse ficar comigo. Ou pior, talvez eles ainda estivessem me procurando. Eu queria um recomeço, e você me deu isso. Você foi minha paz depois de uma vida inteira de medo. O fazendeiro passou a mão pela testa, tentando processar tudo aquilo. E você acha que, depois de tantos anos, alguém ainda pode te procurar? Helena hesitou. Eu não sei. Mas, Antônio, nos últimos meses, comecei a sentir que alguém está rondando a fazenda. Pequenos sinais. Perguntas na cidade. Como se alguém estivesse me procurando outra vez. O coração de Antônio disparou. Você acha que seu passado está voltando? Helena não respondeu de imediato. Apenas abaixou a cabeça, como se já soubesse a resposta. Antônio sentiu um frio na espinha. Ele passou a vida inteira protegendo sua família. Mas agora, talvez o perigo estivesse mais próximo do que imaginava. O peso da revelação deixou Antônio inquieto. Durante 45 anos, ele acreditou que conhecia tudo sobre a mulher com quem dividia a vida. Mas agora, descobria que Helena vinha fugindo de um passado sombrio. Naquela noite, ele mal conseguiu dormir. Cada estalo da madeira da casa, cada farfalhar das folhas lá fora o fazia despertar, os olhos atentos à escuridão. Helena dormia ao seu lado, mas sua respiração era irregular. Ela também estava tensa. Na manhã seguinte, Antônio decidiu que precisava entender melhor a situação. Você disse que notou sinais de que alguém pode estar te procurando. Ele começou, enquanto tomava um café na cozinha. Que sinais são esses? Helena mexeu na xícara de café, sem encará-lo. Algumas semanas atrás, fui na cidade comprar tecido na loja da Dona Vera. Enquanto escolhia as cores, ouvi dois homens conversando. Eles perguntavam sobre uma mulher que se mudou para cá há muitos anos. Antônio sentiu o coração apertar. Você acha que estavam falando de você? Sim, ela respondeu, finalmente levantando o olhar. Porque um deles perguntou sobre uma mulher que não parecia ser daqui. E quando a moça do caixa disse que não conhecia ninguém assim, um deles comentou, ela pode ter mudado de nome. O fazendeiro sentiu um arrepio na espinha. E você conseguiu ver quem eram esses homens? Helena negou com a cabeça. Eu saí de lá o mais rápido que pude. Mas desde então, comecei a perceber outras coisas. Ela respirou fundo antes de continuar. Outro dia, nosso caseiro, seu Dimas, comentou que viu um carro diferente passando devagar pelo portão da fazenda. Um carro preto, com vidros escuros. Ele achou estranho, mas não comentou nada até agora. Antônio apertou os punhos. E por que não me contou antes, Helena? Ela abaixou a cabeça. Porque eu achei que poderia ser paranoia minha. Mas agora não tenho certeza. O fazendeiro se levantou, andando até a porta. Olhou para os campos lá fora, o gado pastando tranquilo, o cheiro da terra fresca. Aquela era sua casa, o lugar que construiu com suor e dedicação. Mas agora, sentia que algo estava errado. Eu não vou deixar ninguém fazer mal a você, ele disse, sem desviar os olhos do horizonte. Helena se levantou e o abraçou por trás. Eu sei, Antônio. Mas e se já for tarde demais? Ele fechou os olhos. Se alguém do passado de Helena estivesse realmente atrás dela, então ele precisava estar pronto para enfrentar o que viesse. Nos dias seguintes, Antônio ficou mais atento a qualquer movimentação estranha pela fazenda. Ele alertou seu Dimas e os empregados para ficarem de olho em qualquer pessoa desconhecida rondando a propriedade. Mas tudo parecia calmo. Calmo demais. Até que, numa tarde de sábado,
Antônio decidiu ir até a cidade buscar algumas ferramentas na loja de ferragens. O sol queimava forte no céu, e o asfalto da estrada parecia ondular com o calor. Quando chegou, cumprimentou os conhecidos, como sempre fazia. Mas assim que entrou na loja, algo chamou sua atenção. Um homem alto, de cabelos grisalhos e roupas elegantes, estava no balcão, conversando com o dono da loja. Ele tinha um sotaque carregado, diferente do pessoal da região. Antônio parou perto da prateleira de pregos e fingiu olhar os produtos, mantendo-se atento à conversa. Eu procuro uma pessoa que pode ter morado por aqui há muitos anos, dizia o homem, em um tom calmo, mas firme. O dono da loja, um senhor baixinho e barrigudo chamado Osmar, franziu a testa. Ah, é? Quem seria? O homem tirou um papel do bolso e o desdobrou lentamente. Ela pode ter mudado de nome, mas chamava-se Eliana. Antônio sentiu seu corpo ficar gelado. Eliana. Helena nunca mencionou esse nome, mas era claro que aquele homem falava dela. Osmar coçou a cabeça. Olha, moço, faz tempo que não vejo ninguém com esse nome por aqui. Pode ser que tenha passado por essas bandas, mas não me lembro. O homem suspirou, dobrando o papel novamente. Se lembrar de algo, me avise. Vou estar hospedado na pousada do centro por alguns dias. Ele agradeceu e saiu da loja. Antônio se abaixou atrás da prateleira, observando pela fresta da janela. O homem entrou num carro preto estacionado do outro lado da rua. O mesmo carro que seu Dimas mencionou. Quando teve certeza de que o estranho tinha ido embora, Antônio se aproximou do balcão. Quem era aquele sujeito? Perguntou a Osmar, tentando parecer despreocupado. O dono da loja deu de ombros. Não sei, não. Disse que estava procurando uma parente que pode ter morado por aqui. Achei estranho, mas gente de fora sempre aparece querendo informações. Antônio engoliu em seco. Ele sabia que aquele homem não era um simples parente. E se estivesse na cidade, não demoraria para descobrir onde Helena, ou melhor, Eliana, estava. Ele precisava agir antes que fosse tarde demais. O coração de Antônio parecia um tambor dentro do peito enquanto ele voltava para a fazenda. O caminho de terra, tão familiar, agora parecia mais longo do que nunca. Sua mente estava tomada pela conversa que escutara na loja. Eliana. Era assim que Helena se chamava antes de fugir. Quem mais saberia disso? E pior, o que aquele homem realmente queria? Assim que chegou à casa, Helena percebeu seu semblante carregado. O que foi, Antônio? O que aconteceu? Ele respirou fundo antes de responder. Tem um homem na cidade te procurando. Ele perguntou pelo nome Eliana. O rosto de Helena perdeu a cor. Seus lábios tremeram, e seus olhos, sempre tão serenos, se encheram de medo. Não pode ser. Ele estava na loja de ferragens. Alto, grisalho, bem vestido. Disse que ia ficar na pousada do centro por alguns dias. Helena levou as mãos ao rosto, respirando fundo como se tentasse se acalmar. Antônio. Se ele sabe meu nome verdadeiro, então, ele é um dos homens do meu pai. Antônio sentiu um arrepio na espinha. Depois de 45 anos? Por que agora? Eu não sei, ela respondeu, a voz trêmula. Mas se ele veio até aqui, significa que quer me levar de volta ou que meu pai já não está mais vivo e alguém assumiu o lugar dele. O fazendeiro fechou os punhos, sentindo a raiva crescer dentro de si. Ninguém vai te tirar daqui, Helena. Ninguém. Antônio, você não entende. Ela exclamou, com um desespero que ele nunca tinha visto antes. Essas pessoas. Elas não pedem, elas mandam. E se não conseguem o que querem, fazem de tudo para conseguir. Ele segurou suas mãos com firmeza. Escuta bem, Helena. Você não é mais aquela jovem indefesa que fugiu. Agora, você tem uma família, tem a fazenda, tem a mim. Aqui ninguém manda em você. Ela olhou nos olhos, buscando força naquelas palavras. Mas o que podemos fazer? Se ele já está na cidade, não vai parar até me encontrar. Antônio pensou por um momento. Ele precisava agir com inteligência. Primeiro, ninguém aqui vai falar nada sobre você. Vou avisar seu Dimas e os empregados para não comentarem nada com estranhos. Depois, vou até a cidade ver se descubro mais sobre esse homem. Helena segurou seu braço. Cuidado, Antônio.
Se ele descobrir que você sabe quem eu sou, pode querer te afastar. Antônio sorriu de canto, o olhar firme. Quero ver ele tentar. Ele pegou o chapéu, respirou fundo e saiu pela porta. O passado de Helena havia finalmente os alcançado. Mas Antônio não ia permitir que destruísse a vida que construíram juntos. Antônio montou em seu cavalo e partiu rumo à cidade. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de tons avermelhados. Ele estava decidido a descobrir quem era aquele homem e, principalmente, o que queria com Helena. Ao chegar à pousada do centro, desceu do cavalo e caminhou até a recepção. A atendente, uma jovem chamada Marina, o reconheceu de imediato. Boa noite, seu Antônio. Em que posso ajudar? Ele forçou um sorriso, tentando parecer tranquilo. Boa noite, Marina. Fiquei sabendo que tem um homem de fora hospedado aqui, um sujeito alto, grisalho. Você sabe quem é? Ela franziu a testa, desconfiada. O senhor fala do moço que chegou ontem? Ele se apresentou como Dr. Alberto. Disse que veio resolver uns negócios na região. Antônio estreitou os olhos. Que tipo de negócios? Ele não disse, mas fez algumas perguntas estranhas. Que tipo de perguntas? Marina olhou ao redor, como se certificando de que ninguém estava ouvindo, e então se inclinou levemente para sussurrar. Ele perguntou sobre famílias antigas da cidade. Queria saber de pessoas que vieram para cá há muitos anos, especialmente mulheres que possam ter mudado de nome. Antônio sentiu o sangue ferver. Ele ainda está aqui? Sim, no quarto 12. Antônio respirou fundo. Sem pensar duas vezes, subiu as escadas e parou diante da porta do quarto 12. Bateu firme 3 vezes. A porta se abriu lentamente, e o homem que Antônio vira na loja apareceu. Ele olhou de cima a baixo antes de falar. Pois não? Eu quero saber por que está perguntando sobre minha esposa, disparou Antônio, direto ao ponto. O homem ergueu uma sobrancelha, parecendo surpreso. Então você é o marido de Eliana? Ou devo dizer, Helena? Antônio sentiu o punho coçar de raiva, mas se controlou. Meu nome é Antônio. E você não tem nada para tratar com minha esposa. O homem deu um meio sorriso e cruzou os braços. Eu esperava encontrá-la sozinha, mas vejo que ela se casou com um homem protetor. Que bonito! Chega de rodeios, rosnou Antônio. Quem é você? O sorriso do estranho sumiu. Meu nome é Alberto Vasconcelos. Seu sogro, o homem de quem Helena fugiu, morreu há alguns meses. E agora, alguém precisa acertar as contas. Antônio sentiu um frio na espinha. Acertar as contas? O que isso significa? Alberto suspirou, como se estivesse cansado. O pai de Eliana, ou melhor, Helena, deixou um testamento. E ela é parte dele. Há pessoas no Rio de Janeiro que querem garantir que esse dinheiro vá para as mãos certas. Antônio cruzou os braços, cético. E por que só agora vieram atrás dela? Alberto deu um sorriso frio. Porque, até então, ninguém sabia onde ela estava. Mas agora sabemos. O silêncio pairou entre eles. Se vocês acham que minha esposa vai voltar com vocês, estão enganados, disse Antônio, sua voz carregada de firmeza. Alberto deu de ombros. Isso não cabe a você decidir. O passado dela ainda não foi encerrado, seu Antônio. E cedo ou tarde, ela terá que lidar com ele. Antônio cerrou os punhos. Eu não vou deixar ninguém machucar a Helena. O estranho olhou para ele por um momento e então sorriu de lado. Vamos ver. E fechou a porta na cara do fazendeiro. Antônio saiu da pousada sentindo o peso daquela conversa. Helena estava certa. O passado tinha voltado. E agora, ele precisava protegê-la mais do que nunca. Antônio voltou para a fazenda com um peso no peito. As palavras de Alberto Vasconcelos ecoavam em sua mente. Cedo ou tarde, ela terá que lidar com o passado. Assim que chegou, encontrou Helena sentada na varanda, olhando para o horizonte. Seus olhos estavam distantes, como se já soubesse que algo ruim estava por vir. Você falou com ele? Perguntou, sem desviar o olhar. Antônio tirou o chapéu e suspirou. Falei. O tal do Alberto disse que seu pai morreu e que agora querem acertar as contas com você. Helena fechou os olhos, respirando fundo. Eu imaginei. Mas eu não deixei ele pensar que pode te levar daqui, disse Antônio, firme.
Essa fazenda é sua casa. Nossa casa. Não vou permitir que te arranquem daqui por causa de um passado que você escolheu deixar para trás. Helena segurou sua mão, os olhos marejados. Eu te agradeço por isso, Antônio. Mas eu sei como essas pessoas funcionam. Elas não vão desistir tão fácil. Então o que a gente faz? Perguntou ele. Ela ficou em silêncio por um momento, pensando. Depois, olhou para ele com uma decisão nos olhos. Eu mesma vou resolver isso. O quê? Antônio franziu a testa. Se eu não encarar isso de frente, nunca teremos paz, ela explicou. Eu vou até a cidade encontrar Alberto e dizer que não quero nada desse testamento. Eu quero que eles esqueçam que eu existo. Antônio hesitou. Você tem certeza? Tenho. E você vem comigo. Na manhã seguinte, os dois foram juntos até a pousada. Quando chegaram, Alberto os esperava na varanda, um sorriso confiante no rosto. Vejo que finalmente decidiu falar comigo, Eliana. Ele disse. Meu nome é Helena, ela corrigiu, encarando-o sem medo. E eu quero deixar algo bem claro, eu não quero nada do dinheiro do meu pai. Não quero parte da herança, nem qualquer envolvimento com vocês. Quero que vocês esqueçam que eu existo. Alberto a observou por um momento, depois sorriu de lado. Bom, isso torna tudo mais simples. Mas entenda, mesmo que você não queira herança, há pessoas que queriam garantir que o dinheiro ficasse na família. Você desaparecer por 45 anos causou problemas para alguns deles. Não é problema meu, ela respondeu, firme. Eu construí uma vida aqui. Eu tenho uma família. Meu passado não me define mais. Alberto a encarou por alguns instantes, depois deu de ombros. Muito bem. Se é assim que quer, eu direi a eles que você não representa ameaça alguma. Antônio ainda não confiava naquele homem, mas percebeu que Helena estava decidida. E se eu souber que alguém ainda está atrás da minha mulher? Antônio se inclinou para perto de Alberto, sua voz baixa e firme. Eu mesmo resolvo essa história. Alberto sorriu, como se apreciasse a coragem do fazendeiro. Acho que vocês dois já deixaram sua posição bem clara. Ele pegou suas coisas e saiu da pousada, deixando para trás apenas o rastro de um passado que finalmente estava sendo encerrado. De volta à fazenda, Helena abraçou Antônio. Obrigada por me apoiar. Ele sorriu e beijou sua testa. Você é minha vida, Helena. Eu enfrentaria qualquer coisa por você. E assim, depois de 45 anos, Helena finalmente se sentia livre. O passado não a prenderia mais. E, ao lado de Antônio, ela sabia que poderia viver em paz pelo resto de seus dias.